Bem-vindos ao canal Sobrenatural. Prepare sua pipoca e seu cobertor e vamos para a primeira história de hoje. Essa história começa quando eu ainda era uma criança na casa dos meus pais. A casa se dividia em 2 andares. Havia uma escada subindo e outra descendo. No andar de baixo tinha o escritório, a garagem, meu quarto e um banheiro. Os outros 3 quartos da casa ficavam todos no andar de cima, já que eu era o mais velho e o único menino da casa, com 2 irmãs. Fiquei com o quarto no andar de baixo porque era o maior e, tecnicamente, o quarto mais legal. Quando fiz 10 anos, meus pais deram minha cama de solteiro para minha irmã mais nova e eu ganhei uma cama grande, o que foi um upgrade, já que o quarto era grande o suficiente para acomodar uma cama maior. Quando completei 12 anos, minhas irmãs tinham cerca de 5 e 8 anos. Nessa idade, eu poderia ficar sozinho em casa, mas minha irmã de 5 anos não ficaria sozinha comigo. Minha irmã de 8 anos só ficaria sozinha comigo se meus pais não ficassem fora por muito tempo. Por um curto período de tempo, eu diria umas 3 noites seguidas, talvez um pouco mais. Eu estava acordando no meio da noite sem motivo aparente e tinha dificuldade em voltar a dormir. Considerando que eu tinha 12 anos, eu sabia que não deveria ter problemas para dormir naquela idade. Eu estava dormindo com o ventilador ligado ao lado da minha cama, porque fazia alguns dias quentes no meio do verão. Então, não tinha certeza do que exatamente estava me acordando, considerando que o ventilador fazia um ruído branco constante. Uma noite dessas, eu me levantei depois de acordar para encher meu copo de água. Fui direto ao banheiro fora do meu quarto. E enquanto estava enchendo, pensei ter ouvido algo vindo de dentro do meu quarto. Fechei a torneira e depois escutei. Mas agora não havia nada além do som do ventilador. Eu andei até a porta do meu quarto e não consegui identificar o que era. Mas algo estava me assustando no meu quarto agora. Subi para a sala de estar e decidi dormir no sofá naquela noite. Adormeci eventualmente, mas naquela mesma noite, acordei novamente, desta vez com barulhos vindos da cozinha. Eu vi o brilho da luz da geladeira e os sons de alguém mexendo nela. A sala de estar ficava fora da cozinha, então eu não conseguia ver quem estava lá. Eu ouvi a porta da geladeira finalmente fechar. Então passos se afastaram. Eu estava sonolento e voltei a dormir. No dia seguinte, minha mãe estava dobrando roupas no meu quarto e me disse que meu quarto estava com um cheiro estranho e que eu precisava verificar o que estava causando o odor. Eu a ignorei porque realmente não senti cheiro de nada, mas gostaria de não tê-la ignorado. Naquela noite, nosso pai ligou o ar-condicionado porque estava muito quente. Depois de assistirmos a um filme em família, todos começaram a se preparar para dormir. Fui para o meu quarto, joguei videogame um pouco antes de dormir, desliguei a TV e o console e rolei para o lado para dormir, como sempre fazia. No entanto, naquela noite, não estava com o ventilador ligado, pois o ar-condicionado estava funcionando. Então, só havia o som do ar saindo pelas aberturas de ventilação no teto. Adormeci, mas mais uma vez acordei não muito depois. Não sabia qual era o som que ouvi. Tudo o que ouvi foi o ventilador soprando ar. Quando parou de soprar, o quarto ficou em silêncio e eu ouvi algo respirando. Não era a minha respiração. Embora eu tenha olhado ao redor do quarto, a porta do armário estava fechada. Então, não havia como vir de lá. Parte da minha inocência infantil presumiu que fosse minha irmã mais nova pregando uma peça. Me joguei no chão e olhei para o único lugar que consegui pensar em olhar. Embaixo
debaixo da cama. Levantei o pedaço de pano que estava pendurado no fundo da cama. E havia uma pessoa muito grande deitada debaixo da minha cama, em uma pilha de cobertores. A cabeça deles estava voltada para mim, mas os olhos estavam fechados. Caí para trás e basicamente saí do quarto gritando: "Pai!" Ouvi a porta dos meus pais se abrir e meus pais gritando e preocupados. Apontei para o meu quarto e disse: "Debaixo da cama." Meu pai foi e puxou um homem grande e sujo. Lembro-me de meu pai forçando fisicamente o homem a sair com bastante facilidade, enquanto minha mãe ligava para a polícia. Tenho certeza de que ele foi preso por um tempo, ou talvez não, porque era um sem-teto. Quem sabe? Isso causou muitos danos mentais em mim, onde eu nem queria mais dormir no meu próprio quarto, e muito menos naquela casa. Tive que dormir um tempo no meio dos meus pais. E meu pai instalou câmeras de segurança por toda a casa. Jogamos fora tudo o que estava aberto na geladeira, porque não tínhamos ideia do que ele colocou na boca ali. O medo de alguém estar debaixo da minha cama ficou comigo por muito tempo. E nos próximos anos, nem sabemos quanto tempo ele ficou escondido debaixo da minha cama. Pode ter sido alguns dias, com cheiro, a pessoa passando pela geladeira, acordando aleatoriamente todas as noites por alguns dias. Quer ele quisesse fazer mal ou não, ter alguém escondido embaixo da sua cama é o maior pesadelo de toda criança. Meu bisavô, que atualmente tem 101 anos de idade, conta essa história em reuniões de família há anos. Ele nasceu na Rússia e serviu na União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, ele fugiu para os Estados Unidos para escapar do comunismo. Recentemente, ele me contou essa história novamente. Foi logo depois da Batalha de Lick, que não foi uma grande batalha, mas ainda assim terminou em um grande derramamento de sangue soviético e alemão. Era noite e estava muito frio. Meu bisavô e seus camaradas estavam comemorando a vitória em uma pequena casa que não havia sido danificada. Em algum momento da noite, 2 colegas soldados entraram no prédio. Meu bisavô e seu amigo Sergei não gostavam deles, porque eles eram barulhentos e desagradáveis. Sergei perguntou a meu bisavô se ele queria sair para fumar. Ele concordou e os 2 vestiram seus casacos pesados e saíram para o ar frio. Eles conversaram por um tempo, ambos aproveitando o cigarro e aproveitando a glória da vitória. Depois que meu bisavô terminou um cigarro, os 2 estavam prestes a voltar para dentro quando ouviram o que parecia ser um homem gritando na floresta ao longe. Temendo que fosse um de seus camaradas, eles voltaram para dentro rapidamente e pegaram suas armas. Eles juntaram alguns outros soldados e correram para a floresta. Meu bisavô disse que conforme ele se aprofundava na floresta, ele começou a sentir uma sensação estranha, como pavor e medo. Quando eles não conseguiam mais ouvir gritos, meu bisavô sugeriu que todos eles se dividissem em duplas e procurassem quem quer que fosse. Sergei foi com ele enquanto os outros partiram em suas próprias duplas. Depois de cerca de 2 minutos, caminhando pelas florestas escuras e frias, meu bisavô disse que podia ouvir um choro fraco, como se alguém estivesse com dor. Sergei ouviu isso também. Eles caminharam até onde ouviram os sons de choro. Eles começaram a ver gotas de sangue na neve. Então, os 2 começaram a encarar a situação como uma ameaça maior do que eram antes. Quando meu bisavô e Sergei chegaram à fonte do som de choro, eles encontraram a cena mais bizarra e perturbadora que já testemunharam. Havia 2 soldados alemães no chão, um deles morto, um vivo
O soldado morto estava terrivelmente mutilado, com membros faltando e pele arrancada do rosto. Seu uniforme estava rasgado e parecia que ele tinha sido escalpelado. Outra coisa que chamou a atenção de meu bisavô foi o cheiro, que ele não conseguia descrever. O cheiro não era como o de um cadáver, mas sim como de produtos químicos. O cadáver parecia fresco. Sergei investigou o soldado vivo, que então percebeu que Sergei pulou para trás em terror. Ele estava gritando coisas em alemão. Foi só então que meu bisavô notou que a perna do soldado havia sido dilacerada e seu peito estava ensanguentado. Ele disse que conseguia se lembrar do soldado gritando algo como "das colas" ou algo semelhante. Sergei sacou sua pistola e acabou com o sofrimento do soldado com um único tiro no peito. Quase imediatamente depois disso, meu bisavô descreveu ter ouvido ruídos parecidos com gemidos. Foi quando uma coisa muito alta começou a correr na escuridão para longe deles. Com medo, Sergei e meu bisavô começaram a atirar erraticamente na direção da coisa. Os outros homens também atiraram, mas a coisa desapareceu na escuridão. Quando os homens voltaram para a vila, foram repreendidos. Um relatório foi enviado ao alto comando, mas nunca foi investigado mais profundamente. Meu bisavô afirma que foi a experiência mais aterrorizante de sua vida. Ele ainda fica perturbado ao pensar no soldado mutilado e na coisa que viu. Isso ocorreu quando meu noivo Morgan e eu nos mudamos recentemente para nossa nova casa em uma pacata cidadezinha. Ainda vivemos nessa adorável residência, que é modesta, porém perfeita para nós e para um possível futuro com filhos. Logo de cara, conhecemos um dos nossos vizinhos, um casal mais velho, por volta dos 60 anos de idade. Estávamos em meio ao processo de desempacotar nossas coisas e mobiliar a casa, o que nos deixava exaustos, além de nossos empregos diários. Nessa noite em particular, Morgan estava na cozinha preparando macarrão, enquanto eu estava sentado à mesa, ocupado com compras de tapetes online. A casa estava um pouco abafada, então eu planejava abrir a porta dos fundos para deixar o ar fresco entrar. Entretanto, ao chegar lá, olhei para o quintal e percebi a presença de alguém sentado em uma das cadeiras. Essa pessoa estava inclinada e com a cabeça abaixada. Sussurrei o nome de Morgan e pedi que não fizesse barulho, pois havia um homem no quintal. Ela se aproximou da porta para dar uma olhada e ficou chocada. Ela me puxou e se escondeu atrás de mim, sugerindo que eu fosse falar com o intruso. No entanto, eu mesmo estava indeciso sobre como proceder, pois não sou um homem muito grande. Mesmo que esse homem estivesse de costas e sentado, ele parecia imponente. Morgan sugeriu que eu batesse no vidro e o mandasse embora. Eu não estava muito seguro sobre essa ideia, mas, mesmo apreensivo, bati no vidro e disse em voz alta: "Ei, você precisa sair da nossa propriedade." O homem virou e olhou para mim. Levantou-se com um sorriso sutil, quase como se estivesse rindo. Tinha cerca de 50 anos. Uma longa barba grisalha e tatuagens cobrindo os pulsos. Ele se aproximou da porta de vidro e eu me certifiquei de que estava trancada. Ele ficou do lado de fora e desviou seu olhar para Morgan, começando a fazer comentários obscenos e repugnantes. Eu gritei que chamaria a polícia e então fechei a persiana para tirá-lo de nossa vista. Liguei para o 190 e implorei para que enviassem a polícia à nossa casa. Enquanto eu estava ao telefone com o operador, ainda podia ouvir o homem do lado de fora, gritando e continuando com seus comentários repulsivos sobre Morgan. Coloquei o telefone no vidro para que a operadora pudesse ouvir o que estava acontecendo.
Ela me pediu para permanecer na linha até a chegada da polícia. Finalmente, fiquei em silêncio lá fora, e quando olhei novamente pelo vidro, o homem havia desaparecido. Mal podíamos esperar pela chegada da polícia. Quando eles finalmente chegaram, vasculharam o quintal, registraram um boletim de ocorrência e foram embora. Pensamos que o pesadelo havia acabado. No entanto, mais tarde naquela noite, enquanto estávamos na sala assistindo TV, ambos concordamos que ouvimos ruídos vindos do quintal. Fui até a janela e fechei as cortinas apenas o suficiente para ver o homem novamente. Ele estava lá fora com um cigarro na mão, falando sozinho ou tentando se comunicar conosco, de frente para a casa. Ele percebeu o movimento das cortinas e correu até a janela. Eu recuei e ele começou a bater na janela, proferindo ameaças e palavras perturbadoras sobre o que faria com Morgan. Eu pedi a ela para subir, pois não queria que ela ouvisse mais. Gritei que chamaria a polícia novamente, e as batidas pararam enquanto ele permaneceu em silêncio. Esperei alguns segundos antes de abrir as cortinas novamente, mas ele havia sumido. Subi para confortar Morgan, que estava visivelmente abalada. Eu lhe disse que ele havia ido embora, mas, em retrospectiva, deveria ter chamado a polícia novamente. Naquela noite, ouvimos batidas persistentes na porta dos fundos, e a maçaneta estava sendo sacudida vigorosamente. O homem estava tentando entrar em nossa casa. Peguei o telefone na cozinha e liguei novamente para o 190, pedindo desesperadamente que enviassem a polícia imediatamente. Dessa vez, eles chegaram mais rapidamente, mas, infelizmente, quando apareceram, o homem havia desaparecido novamente. Era provável que ele tivesse fugido para o arvoredo nos fundos do quintal. Ele não voltou naquela noite. No dia seguinte, decidimos bater nas portas dos vizinhos para nos apresentarmos àqueles que ainda não conhecíamos e perguntar se tinham alguma informação sobre o homem. Descobrimos que um casal que morava algumas casas adiante tinha conhecimento sobre ele. Este homem era conhecido por ser violento com sua ex-mulher e tinha problemas com álcool e drogas. Era considerado perigoso. Ele residia em uma pequena casa deteriorada próxima à nossa. O aspecto mais perturbador é que relatamos o incidente à polícia, mas como não tínhamos evidências em vídeo, não pudemos formalizar uma queixa. Não sabemos se ele ainda vive naquela casa, pois não tivemos notícias dele ou o vimos há muito tempo. Esperamos que continue assim. Se você gostou do canal, não esqueça de se inscrever e deixar seu like no vídeo.